pessoal. Uma abertura bem rápida aqui. Primeiras boas-vindas, né? Obrigado por todo mundo que está presente aqui, o pessoal que está assistindo online. Bom, a gente chegou na 12ª edição... Opa! Chegou na 12ª edição do encontro do Meetup do DevOps Floripa. Bom, só uma histórico aqui, a gente está desde 2016 fazendo os encontros, na pandemia a gente parou, e a gente está retornando de novo com os encontros presenciais. Já rolou mais de 40 talks nos encontros que a gente fez. E assim, tipo, o evento só acontece por conta das 1.350 pessoas que estão hoje na comunidade e as empresas que sempre apoiam a gente para hospedar os encontros do Meetup, né? Não tem fins tipo, lucrativos, enfim. A gente não tem essa ideia, é um evento da comunidade para a comunidade, então tem que agradecer as empresas que estão sempre tipo, abrindo as portas para a gente hostear esses tipos de evento. E agora, tipo, obrigado de novo. E partir para a primeira palestra, o talk do dia. Aí eu vou convidar aqui para o palco o Henrique, certo? E o Jonathan, que trabalham no iFood, eles vão se apresentar e eu vou deixar aqui com eles agora. Fala pessoal, boa noite, tudo bem? A gente vai contar um pouco da nossa história, breve história aí com o stack de monitoramento dos nossos, majoritariamente do nosso serviço de back-end, que rodam no Kubernetes. E, enfim, contar um pouco das nossas experiências com essas tecnologias, as dores que a gente teve nessa trajetória, algumas soluções que a gente teve que deram certo, outras nem tanto. E, enfim, o que a gente enxerga de problemas e de soluções que essa stack ou algumas outras abordagens também resolvem. Então, vamos dar uma visão geral, comentar alguns detalhes, mas a ideia é mais mostrar o case e comentar algumas coisas de maneira mais superficial e para não entrar em tanto tecniquez e também não estourar o nosso tempo aqui, que é precioso. Beleza? Depois a gente pode até trocar uma ideia aí, se vocês tiverem mais dúvida ou mais coisas assim, a gente pode trocar uma ideia, porque tem bastante chão pra gente, tem bastante coisa que a gente já passou pelo monitoramento aí no iFood. Beleza. Então, eu e o Henrique, a gente trabalha na diretoria de engenharia lá no iFood, mais especificamente num time que é dedicado a implantar, operar, suportar, enfim, resolver problemas de produção envolvendo o nosso principal runtime de aplicações, que é o Kubernetes hoje. Então, hoje o nosso time é composto mais ou menos de 10 pessoas, sendo um manager, 9 contribuidores individuais. Esse time é quebrado em algumas partes para atender alguns projetos e iniciativas distintas. Então, esse é mais ou menos o tamanho do nosso time hoje. Aqui nossa agenda de hoje, que a gente está planejando falar. Então, a gente vai passar uma passada geral de números do ambiente, traçar uma linha do tempo ali de alguns marcos que a gente teve nos últimos anos, falar um pouco dos momentos que a gente teve com essa stack e tal, e o que a gente vivenciou desde então. E alguns próximos passos, ter uma sessãozinha de perguntas e respostas no final aí para esclarecer qualquer dúvida. Então, falando um pouquinho do nosso ambiente hoje, a gente tem mais ou menos cerca de 3.000 microserviços, mais ou menos, no nosso ecossistema. São mais ou menos 50 clusters de Kubernetes no total. Então, falando do ambiente de produção, até coloquei os números ali embaixo para segregar, né? A gente tem mais ou menos 30 clusters produtivos, 4.9 mil namespaces, sendo 2.4 mil produtivos. Esses números de nodes e pods, eles dependem muito do dia e do horário. Eu tentei pegar uma média do pico de tráfego dos últimos dias, mas isso é muito dependente de como está o nosso tráfego, de size de máquina. Tem algumas variáveis que envolvem esse número, assim, né? E é engraçado porque a gente gosta de comentar que a gente tem uma Black Friday por almoço e por janta, né? Então, assim, a gente escala muito, muito rápido todo o almoço e toda a janta. Então, esses números de node realmente variam pra caramba. Só um comentário. Exatamente, né? Como vocês já imaginam, nossa curva de pedidos, ela é um e-commerce que tem uma sazonalidade bem característica, né? Então, no horário de almoço e principalmente no horário de jantar, a gente tem picos bem agressivos de scale, então a gente não fica escalado com esse número o dia inteiro, as 24 horas do dia. E, obviamente, quando tem promoção, alguma ativação
tenha maior apelo também, esse número pode subir muito mais do que esses 43 mil pods aí em produção, por exemplo, no ambiente produtivo, né? A gente pode chegar, sei lá, a 20, 30, 40% mais do que esse número. Beleza, falando um pouco da linha do tempo, então, em 2019 o iFood começou a migração dos workloads de back-end, majoritariamente para o Kubernetes. A gente já tinha algumas iniciativas acontecendo, mas elas eram muito localizadas em algumas tribos e squads, e em 2019 a gente meio que teve um acordo geral de que novas coisas iam surgir, ele ia para o Kubernetes, pela facilidade e outras coisas que ele entrega. Deixa eu ver na molhada, falar sobre os benefícios aqui. E aí a gente começou a evoluir nessa questão da adoção. Então, 2019 foi um marco ali, porque a gente começou a ter, de fato, tráfego produtivo pesado indo para workloads que estavam rodando em cima do Kubernetes. Em 2020, a gente teve ali falando já de stack de monitoramento, então 2019 era uma stack bem básica e simples. Acho que é o primeiro setup que todo mundo faz aí quando vai usar Kubernetes em produção, Prometheus Operator e tal, a gente vai comentar um pouco sobre isso. 2020 a gente fez algumas melhorias para resolver alguns problemas que a gente tinha de resiliência e tal, que a gente também vai comentar. 2021 foi o ano que a gente decidiu ir para uma solução um pouco mais robusta para resolver alguns problemas de maneira mais estruturada, que é o Cortex, que a gente vai falar um pouquinho também. Em 2022 a gente implementou um controller para resolver outros problemas que a gente estava tendo também com relação à sobrecarga operacional, que a gente vai comentar. Em 2023 a gente teve uma virada de chave em tomada de decisão também, que a gente vai comentar, que é bastante importante para esse nosso ecossistema, mas a gente vai deixar um suspense aí para o final. É plot twist de M. Night Shyamalan, esse é o nível de coisa que a gente vai passando. Exato. Acho que certo? Tá, vamos falar um pouco de Prometheus. Vocês estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu e microfone a gente não se dá muito certo, então se vocês não tiverem me ouvindo, só façam um sinal que eu vou tentando melhorar aqui. Mas, cara, como o Jonathan falou, a gente começou com Prometheus V1, uma réplica só, Prometheus Operator, aquele negócio que, pega o Helm install e já era, e a gente vai conseguir fazer rodar. E rodou por um bom tempo, assim, só que a gente começou... a gente... desculpa. O básico, a gente pegou da internet, a gente não se deu o trabalho de montar uma, porque foi exatamente a mesma coisa que o doc do Prometheus Operator fala, a gente fez. Então a gente não mudou nada, a gente fez a mesma coisa, só que a gente começou a ter alguns problemas. Como você já pode imaginar, com a adoção do Kubernetes em massa por um time que em 2019 estava crescendo bastante, o iFood já estava numa crescente muito alta, a gente começou a ter problema de escalabilidade. Ponto. Se todo mundo aqui já rodou alguma vez Prometheus em escala ou em produção, sabe o quanto ele consome de memória e o quanto mais samples, mais métricas, mais ele vai ter memória disco, CPU e assim por diante. Então a gente teve isso. E, obviamente, com isso, a gente começou a ter... ele era o único ponto de falha, né? Então, caía ele, a gente ficava cego e isso era bem complicado. E, como falei antes, ele era gerenciado manualmente, né? Eles eram Prometheus, Helm install, tá tudo certo, vai, bola que segue, tá tudo bem, assim, tá tranquilo. Aí a gente pensou, vamos melhorar, vamos fazer o V2, vamos ter um Prometheus V2 e o que a gente faz? Aí a gente faz um charging desse Prometheus. Na época estava, se eu não me engano, saindo a versão 2 com o Remote Write. Antes foi na versão 2 que saiu o Remote Write, mas foi logo quando saiu o Remote Write e a gente começou a fazer a parte de charging. Então a gente criou um Prometheus Infra, onde todos os serviços de infraestrutura, por isso o nome, mas o Prometheus Infra pegava toda a parte de infraestrutura, kubelet, tudo do API Server, a gente roda COPS, então assim, a gente tem que monitorar todo o control plane, a gente pega todas essas métricas, é uma gestão de métrica muito grande. Métrica dos add-ons também, dos pacotes padrão, CoreDNS, na época a gente já usava Nginx, então Nginx, Windows Controller, entre outras coisas. E eu não sei quantos de vocês aqui já rodaram Nginx com Ingress Controller, mas é verboso pra caramba com métrica, assim, gera métrica pra caramba. Então, a gente começou a ter isso e a gente também tinha um Prometheus Apps, que todas as apps do iFood mandavam para esse Prometheus Apps.
E, cara, funcionou muito bem, porque a gente começou a ter... A gente botou 2 réplicas, então tinha redundância. Pô, 2 réplicas de um serviço stateful, legal, elas não se conversavam direito, mas funcionava. E tinha monitoramento cruzado. Então, o que acontecia? Se o Prometheus Apps caía, a gente sabia pelo Prometheus Infra. Se o Prometheus Infra caía, a gente sabia pelo Prometheus Apps. Então, assim, a gente não ficava 100% cego, mas a gente teve alguns... A gente ainda tinha... A gente ainda teve alguns problemas. Só para ilustrar para vocês, essa aqui é um pouco da... Vocês conseguem enxergar bem? Aí atrás conseguem enxergar? Bom, os slides vão estar na internet aí, depois vocês podem olhar um pouco mais a fundo, mas assim, basicamente a gente tem os 2 Prometheus, os namespaces, os serviços sendo coletados, é basicamente isso, e a gente só separou isso logicamente para ficar um pouco mais fácil, tá? Mas, de novo, como tudo que é bom dura pouco, a gente começou a ter problema de novo. Mais uma vez, problema de restart, por causa de uso de memória. A gente tinha múltiplos grafanas. Lembra que a gente está falando de vários clusters, né? Então, assim, eram pelo menos 2 grafanas por cluster, e daí, se a gente fala de 2 ambientes, de sandbox e produção, a gente já está falando de 4 grafanas para um desenvolvedor cuidar. E na época a gente já tinha, foi de 2020 isso, né, esse cenário. A gente já tinha alguma dezena de clusters produtivos e nosso workload também já era bastante alto, né? Então, enfim, ou seja, essa arquitetura durou bastante até, dada a nossa escala, assim, ela durou bastante. Ela resolveu vários problemas, só que a gente convivia com várias dores também, que o Henrique vai falar um pouquinho. Só um comentário em relação a esse restart, cara, quem tava de plantão sabia que ia ser acordado a semana inteira porque o Prometheus ia cair. É real, assim, a gente sofria bastante, o pessoal sofria bastante, eu não estava na época, mas eu sei de todas das coisas, então, assim, é bem difícil. E outra coisa é que, assim, outra coisa que dificultou bastante com a usabilidade das pessoas desenvolvedoras foi que, cara, toda vez que eles queriam fazer algum scaling por métrica eu cliquei em alguma coisa? Eu acho que não. Por scaling de ingress ou coisa assim, a gente não conseguia muito bem, porque os ingress ficavam no Prometheus Infra, mas as apps ficavam no Prometheus Apps e a gente precisava fazer com que elas fizessem o scaling pelas métricas do Nginx. A gente não conseguia fazer isso de uma forma muito simples, então ficou bem complicado. E aí surgiu uma ideia de, vamos centralizar tudo isso, já está na hora, a gente tem uma peça central para a nossa stack, e a gente começou a olhar entre Thanos e Cortex. Na época só tinham esses 2, eu acho que agora tem o Grafana... Mimimi, obrigado, valeu. Eu tenho o Grafana e Mimimi, mas na época só tinha esses 2. E a gente escolheu o Cortex por inúmeros motivos, basicamente, alguns deles é porque já era... A gente gosta bastante dos serviços da Grafana, a gente viu que a Grafana estava contribuindo na época fortemente em cima do Cortex, e a Weaveworks também, que é uma outra empresa que a gente usa bastante coisa deles, a gente disse, não, peraí, são 2 empresas que são extremamente fortes, onde já está na CNCF, a promessa de ser extremamente autoescalável e Object Storage por causa para a gente ter métricas há muito tempo, e multi-tenant. A gente precisava que fosse multi-tenant, né? Como a gente tem vários clusters, várias BUs, a gente precisava que isso fosse multi-tenant, onde a gente conseguisse isolar e ter regras diferentes para cada tenant que a gente montou que a gente tem dentro do iFood. E, enfim, todas as outras coisas que eu posso falar um pouco mais de Cortex depois, mas se eu continuar falando aqui, eu vou passar o tempo inteiro. E a gente implementou, então, o Cortex V1. Basicamente, era feito pelo Prometheus, então todos os Prometheus chargings ali, os Prometheus que ficavam ali mandavam as métricas para o Prometheus. Eu falei que eu não sabia usar microfone, gente. Eu falei. Com isso, a gente começou a ter um ponto central de visualização de métricas do Grafana e também para o Prometheus Adapter. Na época, a gente ainda estava usando o Prometheus Adapter para
para fazer a parte de custom metrics do HPA e tal, então a gente tinha esse ponto central. E a promessa do Grafana, a promessa do Cortex é que ele fosse altamente escalável, então a gente começou a encher ele de métrica. Era tudo que dava, a gente colocava métrica para ele, e isso foi interessante. E a gente também isolou o Cortex por completo, a gente criou um cluster Kubernetes só para ele, onde a gente fez o setup só dele, e funcionou por bastante tempo. Essa foi uma das soluções que funcionaram por bastante tempo. Então aqui é só mais um desenho, eu realmente espero que vocês consigam enxergar aí, mas de novo, vai estar na internet, a gente consegue mostrar um pouco melhor depois. Mas basicamente, então, a gente fala de... são os namespaces que estão ali sendo feito scraping pelo Prometheus. A gente tem Prometheus shards, então a gente separa os Prometheus por tanto a quantidade de namespaces, e isso é uma forma semi-automatizada, tem um cara que fica contando quantos namespaces tem, baseado numa annotation, e joga para o Prometheus dizendo, olha, agora você tem que fazer esse scraping desse namespace, ou daquele namespace, assim por diante, para a gente não perder métricas. E esse sharding é escalado infinitamente, assim, tipo, a gente tinha, sei lá, acho que 50 réplicas, a gente podia chegar a 50 réplicas de Prometheus, e cada um ficava com alguns namespaces dentro daquele cluster. E mandava todas as métricas para o Cortex. E isso, o Prometheus Adapter pegava as métricas do Cortex para fazer o scaling. Aqui, a arquitetura é um pouco do Cortex, então, assim, de novo, eu não vou passar todos os detalhes, mas é uma arquitetura exatamente igual ao que o time do Cortex lá desenhou no site para Production Ready. Preste atenção nesse desenho, porque a gente muda na V2. Basicamente, ali tem o Consul como o centralizador, para a gente saber quem são os membros do Query, do Distributor, do Query Frontend, assim por diante, para a gente saber onde quem é quem dentro dessa stack. E isso foi já dando spoiler, esse foi um dos problemas que a gente teve nessa versão. Então, vamos lá. Problemas. Se o Cortex caísse, o iFood parava. Porque a maior parte das nossas apps do iFood escalam por custom metrics. Então, elas ficavam batendo no Cortex o tempo inteiro pelo Prometheus Adapter. Então, quando o Cortex caía, cara, era pânico, assim. Entre nós era pânico, a gente passava tudo bem, mas entre nós era pânico, assim. Então, a gente teve um problema bem grande com o Cortex, onde ele parava, a gente perdia a visibilidade completa, porque, de novo, todos os Prometheus mandavam métricas para eles, se a gente não conseguia acessar ele, a gente não tinha métrica, estava acontecendo. E o Consul foi um ponto de falha bem grande, porque era um cluster Consul que rodava dentro daquele cluster só para aquilo, mas ele era extremamente simples, e com isso gerou altos problemas assim, para a gente. E também, o Prometheus, quando aquela aplicação que fazia o sharding parava de funcionar por algum motivo, e a gente trabalha com computação, a gente sabe que as aplicações vão parar em algum momento, se saísse um namespace e uma app naquele momento, enquanto aquela aplicação estivesse down, ela não ia perder métricas, e a gente não podia perder métricas por tanto tempo naquele momento. Tem só um fator adicional também, a gente fala várias vezes aqui de resiliência, ponto único de falha, remover ponto único de falha, ter fallback, etc. Muito por conta da característica do nosso tráfego, né? O e-commerce que tem basicamente todo o tráfego, a maior parte do tráfego de conversão em 2 janelas de tempo muito específicas. Então, uma vez que o usuário tenta fazer alguma operação, e se é uma aplicação de fluxo crítico, ele não consegue pedir, sei lá, a comida dele, ele não vai esperar meia hora e vai tentar de novo. Ele não vai mais voltar para o e-commerce fazer o pedido, entendeu? Então, para nós, sei lá, se a gente tiver um outage crítico que impacte X% dos pedidos, tem um dado público aí que eu até posso falar aqui, o iFood tem feito no final do ano passado, acho que foi o último dado público, 2 milhões de pedidos por dia, 2 milhões e meio de pedidos por dia. Então, pega esse volume de pedidos e coloca, sei lá,
80% é nessas 2 janelas de tempo, ali, das 11 da manhã até 1 da tarde e das 7 da noite até as 10 ali. Então, para nós assim, 30 minutos nessa janela de tempo, 1 hora nessa janela de tempo de um outage, que não precisa nem parar tudo, porque hoje, dado a quebra dos nossos microserviços e também como a arquitetura é distribuída, dificilmente um componente fora vai impactar tanto assim. Mas se pega uma estrutura dessa que ela é enabler para as outras, ou seja, uma plataforma que várias outras usufruem, uma degradação ou uma queda de um componente crítico desse pode levar a gente, sei lá, a ter uma perda de pedido de 1, 2, 5%, que aí vocês fazem o cálculo, não preciso fazer aqui, quanto isso gera de prejuízo financeiro. Então, não só nós aqui, mas enfim, outras apresentações de gente pelo iFood afora e falando em Meetup, podcast, explica isso que eu estou comentando, explica um pouco dessa nossa tara por fallbacks e enfim, e coisas do tipo. Se tem uma certeza no iFood é que se você está desenhando algum serviço, você vai pensar em 3 fallbacks. Pelo menos. Você vai ouvir alguém falando de fallback, pelo menos é o fallback do fallback. Sempre vai ter algum fallback do fallback que a gente vai... a gente realmente assim, vai ouvir muito isso. Mas vamos lá. Aí a gente chega no Cortex V2, que é o que está em produção até, sei lá, não vou dar mais spoiler, mas é o que está em produção. E hoje, o que a gente... Vamos lá, o que a gente começou a separar algumas coisas que a gente começou a ver, de novo, Blast Radius e impacto dentro do iFood. Impacto das apps ali. Então, a gente separou um Prometheus para cada namespace de dentro de um cluster. Vocês vão olhar para mim e dizer, meu Deus, quanto recurso jogado fora, porque um Prometheus rodando, ele pesa, então assim, vocês lembram dos dados ali, são 2.500 namespaces em produção, dá para fazer uma conta aí de quanto de recurso a gente usa. Não é bem assim para todos os namespaces que a gente cria, tem apps que não exportam métricas, a gente não cria Prometheus, mas, então, cada app que precisa escalar por métrica e cada app que precisa ter uma visibilidade no Grafana, alguma coisa do Grafana, ele precisa ter esse Prometheus. E a gente apelidou ele de Monstack, porque, sim, não tem uma história um pouco melhor, mas é isso. A gente fez também a separação do Prometheus Infra, então, assim, todas as métricas de infraestrutura continuam no Prometheus Infra, mas, assim, a gente diminuiu bastante a quantidade de métricas que é enviada para ele, justamente porque a gente acaba criando monolith stacks para serviços internos nossos também, então depois a gente pode criar, a gente não tem isso no momento, mas a gente poderia criar um monolith stack para as métricas de cluster autoscaler, para o Core DNS, essa arquitetura deixou a gente fazer isso. Uma outra coisa que a gente fez para o Cortex V2 foi a remoção do console, foi bem na época que o Cortex lançou aquela versão que usa o Raft, para fazer a parte do member list e tal, então a gente arrancou fora o console porque ele era o nosso ponto único de falha, e também a gente tem retenção mínima para cada Prometheus, então assim, a gente tem retenção de sandbox é bem baixa, mas cada Prometheus monolith stack tem 1 dia de retenção, Prometheus Infra para sandbox tem 7 dias, para produção, se eu não me engano, tem 7 dias também, mas o Cortex para sandbox tem 7 dias e o Cortex para produção tem 45 dias. É isso, falando de cabeça, foi mal. Vamos entrar um pouco mais no que é o monolith stack, né? Então, só para ficar um pouco mais fácil para explicar, porque a gente vai continuar falando dele mais para frente. Como eu falei, Prometheus separado por namespace. Normalmente, no iFood, a gente roda um serviço por namespace, então automaticamente é um serviço, um namespace com Prometheus, mas nem sempre é o caso, a gente pode suportar vários serviços dentro de um namespace e um Prometheus para aqueles vários serviços. A gente consegue isolar isso logicamente. A coleta é feita totalmente local, então assim, não tem muita latência, até porque a gente faz affinity entre os pods para ficar mais perto, para ficar melhor de tratar, e também a gente consegue fazer com que os HPAs usem aquelas métricas. Então, a gente teve uma mudança, eu acho que está aqui no desenho, de novo, ficou pequeno, mas a gente teve uma das mudanças mais críticas que a gente fez também para auxiliar a gente nesse trabalho, a gente arrancou fora o Prometheus Adapter e a gente começou a usar o Kube Metrics Adapter, que é da Zalando,
Dessa forma, a gente consegue ter vários sources de Prometheus e simplesmente o pessoal pode simplesmente declarar a métrica dentro da nossa chart e a gente vai conseguir pegar essas métricas para HPA e isso vai ser muito mais simples. De novo, a gente arrancou praticamente todos os pontos de falha que a gente tinha dentro dessa stack, mas... eu esqueci dos slides. Outra coisa que a gente fez, a gente mudou uma parte da arquitetura que foi as métricas chegavam diretamente no Ingress, a gente botou o Kong, que é o nosso API Gateway normal, que a gente usa para todos os outros serviços, a gente botou o Kong também na frente do Cortex para a gente ter para a gente ter até controle de rate limit, que muitas vezes quando o Prometheus cai e tem remote write, ele fica guardando as métricas do buffer ali, ele fica guardando aquelas métricas, quando ele volta ele metralha o Cortex e acaba caindo. Então a gente tem essa parte de rate limit pelo Kong e tal. Nunca aconteceu isso. Não, imagina. E também a gente separou por tenant. De novo, só que a gente melhorou a nossa configuração de tenant para ter mais samples para tenants que são mais volumosos, né, para que tenants que são mais barulhentos ali dentro da nossa stack, mais samples para a gente poder controlar um pouco melhor essas métricas e dar mais visibilidade para todos os desenvolvedores. Mas, assim, de novo, como vocês já entenderam, a palestra não tem enfim, eu já me perdi na coisa. Mas, de novo, Monolith Stack é muito bom, mas ele não resolveu tudo e a gente teve muitos outros problemas, que é o seguinte: na época que a gente criou essa parte de Monolith Stack, todo mundo da área de desenvolvimento tinha que ir lá num repositório central e dizer, olha, eu quero um Monolith Stack. E esse Monolith Stack ia ficar criado dentro daquele cluster e ele ia ficar lá. Se a aplicação fosse deletada, ele ia continuar vivendo lá. Tinha problema de OEM toda hora, porque ele nascia com recursos mínimos. O pessoal que criava, justamente, eles não tem por que saber tem a necessidade de saber gerenciar um Prometheus. Os clusters ficavam caindo, perdiam simétricas e a gente acabou tendo problema. E assim, a gente desperdiçava muito recurso. Justamente eles ficarem idle a maior parte do tempo e a galera esquecer, e a gente esquecer também, então a gente acabou desperdiçando muito recurso. E com isso surgiu o Monolith Stack Controller. Então a gente criou uma automação, basicamente um controllerzinho super simples que o usuário nem sabe mais que precisa criar um Monolith Stack. Ele só simplesmente vai fazer o deploy da aplicação e a partir do momento que a aplicação for criar, se na chart dele tiver alguma relação com custom metrics de pod monitor ou service monitor que é abstraído por outros nomes para eles, o controle vai automaticamente criar um Monolith Stack. Outra coisa que ele fica vendo é que se tiver algum OEM, ele já automaticamente consegue pegar e fazer o increase de memória ou até alterar o CPU, caso fique tomando throttling ali, ele consegue alterar o CPU. E, obviamente, se o Service Monitor for removido daquele namespace, automaticamente ele remove o Monolith Stack. Tem outros casos que a gente valida, tipo assim, eu quero remover o Service Monitor, mas quero manter o Monolith Stack por algum motivo, a gente consegue ter algumas annotations de exclude ali, mas é basicamente isso. Aqui, só um outro desenho do que o Monolith Stack Controller faz, basicamente, o que eu acabei de explicar aí. Então, Create é um CRUD super simples com um watch dentro desse cara. E acho que agora Vamos lá. Um overview final, então, para amarrar toda essa parte. A gente acabou fazendo, então, uma segregação, implantação do Cortex, segregação por ambiente, né? A multi-tenancy a gente acabou implementando. Então, como a gente tem todos aqueles volumes de cluster que eu comentei, são separados por AWS Account. As AWS Accounts são definidas por Business Unit, então a gente tem, sei lá, algumas dezenas de unidades de negócio. Cada conta da AWS tem a sua conta de produção de sandbox, que pode ter um ON cluster. O padrão é ter algumas unidades de negócio que são um pouco maiores, tem 2 ou 3 ou até 4 clusters. Então, a gente tem tenants por account para poder ter
configurações, tunnings, etc., separados e a gente conseguir ter um pouco mais de granularidade na hora de segregar as queries, de poder aplicar tunnings em cima da stack. Então, a gente também, o Cortex acabou, depois que a gente acabou fazendo toda essa segregação, de ter a primeira camada ali com os money stacks, etc., e o Cortex como a ponta final, acabou que a gente tirou essa dependência do Cortex, não sendo mais uma dependência hard para toda a nossa stack, para não onerar essas questões de scaling de aplicações, que para a gente é bastante crítico, porque boa parte das aplicações acaba fazendo esses scales customizados, seja por request ou por alguma outra métrica customizada que a própria aplicação implementa. E por fim, a gente teve essa troca do Prometheus Adapter também pelo Kube a Metrics Adapter, para a gente ter um pouco mais de flexibilidade nessa parte do scale de aplicações. Aqui mais ou menos como que ficou no final, né? O Cortex fazendo remote write dos clusters, dividido por tenant, etc., uma visão simplificada da arquitetura de alto nível. Esses são os nossos números finais ali, então, do nosso ambiente, umas métricas tiradas do Cortex. A gente fatiou só para a produção aqui, para ter uma visão mais geral, mas a gente também tem o Cortex Sandbox. Mas são 2,2 milhões de samples por segundo, 55 milhões de séries ativas, 26 tenants, foi o que eu acabei de comentar, e cerca de 4 mil queries por segundo em cima dessa stack. Alguns dos próximos passos, então, que a gente seguiu nessa stack, foi basicamente isso. Assim, a gente falou bastante aqui sobre a stack do Cortex e tal, mas a gente está atraindo um movimento aqui, a gente está indo para o Datadog. Enfim, a gente não gosta mais de open source, na realidade, a gente é contra o open source, então a gente está indo para uma solução proprietária, mas na realidade não é bem isso, né? O nosso cenário aqui tem algumas razões, mas nem tudo são flores assim dessas decisões, né? Mas é uma coisa que no início desse ano a gente já começou a ter algumas conversas com relação a o que a gente poderia fazer para ter uma redução da nossa operação, né? Nossa carga operacional em cima da nossa stack, algumas questões de consolidação de stack para redução da carga cognitiva. Então, a gente acabou considerando algumas ferramentas de mercado que conseguiriam nos entregar isso, e o Datadog foi eleito. E desde então, a gente tem feito alguns esforços para migrar para o Datadog. Imagino que alguns de vocês já devem ter passado nisso na empresa de vocês, né, essa armadilha ou não, né, dependendo do ponto de vista. Se não foi para o Datadog, foi para o New Relic, para o AppDynamics, para o Dynatrace, para alguma outra solução, mas, enfim, a única coisa que muda no final é o CNPJ que vai receber a fatura, mas, enfim. Então, o objetivo final, de fato, era isso, assim, a gente falou de várias coisas que a gente fez, melhorias, então vocês veem uma trajetória que a gente tem trabalhado com essa stack, 3 a 4 anos já, suando, né, vendo problemas, enfrentando, resolvendo, sentindo as dores ali, e tentando implementar soluções criativas, às vezes nem tanto, para resolver os nossos problemas. Isso exige muito assim, do nosso time. Nem sempre a gente teve, ou nem em todos os momentos a gente teve pessoas dedicadas para cuidar desse stack. Só que, após determinado momento, o tamanho que esse stack ficou e o nível de complexidade, a gente tinha que dedicar alguma parte do time a cada ciclo de metas, né, que a gente define por trimestre, por semestre, para dedicar em fazer melhorias dessa stack. Seja melhorar aspectos de escalabilidade, de resiliência, de usabilidade ou qualquer outra coisa. Então, isso assim, é bastante complexo. A gente fala aqui com uma trivialidade de tirar print screen, colocar slide, mas assim, é um trabalho bem grande, que não é nem meu nem do Henrique, é do time inteiro, várias pessoas que passaram e colocaram a mão nessa stack para resolver alguns problemas. Então, por esses aspectos e por alguns outros relacionados à usabilidade, de conseguir consolidar todas as nossas métricas numa stack só, não só as métricas com relação com tracing, com log, com algumas outras coisas, alguns outros movimentos que a gente tem feito também. Então, essa solução não vem só para resolver problemas de Cortex, por exemplo, a gente vai para resolver outros problemas que a gente tem e expandir o nosso catálogo, digamos assim, de aplicações ou de tipos de workloads suportados.
não só workloads que rodam no Kubernetes, mas alguns outros tipos de aplicação. Então, por todos esses fatores e por alguns outros que a gente pode trocar uma ideia depois, quem tiver curiosidade, nós estamos indo nesse movimento de migrar para uma solução SaaS que, na teoria, consegue nos entregar essas coisas, mas a gente vai ver com o tempo. Assim, talvez a gente possa vir aqui, em algum tempo, dar uma palestra dizendo se essa solução foi acertada e quais os benefícios dos problemas desse movimento. A próxima é a volta. A gente sai do Datadog e volta para o provedor do código. Exatamente. Pode ser, é verdade. É uma boa. Vamos ver, né? Quem sabe? E aí a gente pode, com todo esse movimento que a gente teve nos últimos tempos, apanhado nos últimos 4 anos, a gente consegue tirar algumas reflexões finais. O primeiro ponto é com relação à carga operacional que eu já falei um pouco ali, né? Quando a gente toma essa decisão de implementar coisas dentro de casa, soluções open source, quando tu começa a utilizar aquela solução um pouco fora do que a documentação diz ou que a documentação dá suporte, que a comunidade considera como trivial, você começa a esbarrar em vários problemas, né? Problemas issues que a ferramenta não endereça, problemas de escalabilidade que não estão muito claros no primeiro momento, e isso vai fazer com que você tenha que dedicar pessoas para trabalhar nisso, assim. Às vezes a gente tem que criar abstrações e usar as ferramentas open source, entre outras coisas, para evitar um lock-in de um provedor ou de uma plataforma. No final das contas, a gente está criando um lock-in da nossa própria solução. E às vezes a solução que a gente está criando para evitar um lock-in de um provedor ou qualquer outra coisa, ela é mais trabalhosa do que se a gente tivesse ido para uma solução que nos entrega aquela abstração pronta, um movimento de migração dela. Ou seja, a gente está tentando evitar uma coisa criando uma solução que é mais complexa do que a migração daquela coisa que a gente está tentando evitar caso esse movimento acontecesse. Então, outra coisa também que a gente acabou definindo no momento, conseguindo refletir com esse passar do tempo, foi que muitas dessas coisas, elas são... a gente trata como um part-time job por algum tempo. Não, beleza, a hora que dá um problema a gente vê, não tem problema, ou no próximo ciclo a gente dá uma atenção nisso, ou bota uma pessoa para olhar uma semana para isso aí, vamos apagar o fogo e deixa desse jeito. Mas no final daquele período, em algum momento a conta vai chegar, né? E você vai ter que dedicar 1, 2, 3, 4, 5 pessoas, e isso vai depender da complexidade do teu ambiente, das tuas soluções e do nível de criticidade que isso tem. Imagino que para a maioria das empresas que adotam a arquitetura de microserviços, tem algumas centenas e milhares de serviços rodando. Uma stack de métrica, por exemplo, é o que vai guiar a empresa, seja para evitar desperdício de dinheiro, ter critérios de scaling mais eficientes, etc., consigam fazer com que a tua infraestrutura cresça e diminua de acordo com o teu tráfego, enfim, evite que você tenha desperdícios e consiga atender demandas, até mesmo com relação a você ter visibilidade, conseguir, através de uma ferramenta, ter o nível de métrica adequado para você conseguir fazer troubleshooting, oferecer uma plataforma que os seus desenvolvedores consigam ter visibilidade do que está acontecendo e consigam ter autonomia para fazer as tomadas de decisão, fazer, enfim, o que necessário for, né? Então, esse é um ponto importante. Tem outra questão também, que não é porque é uma stack open source que ela é melhor do que uma solução SaaS ou vice-versa. Eu acho que você tem que ter, o teu time tem que estar pronto e ter a maturidade ali para conseguir ter um discernimento de, acho que o nosso time dá conta, por exemplo, de embarcar nessa estratégia de ir tudo open source mesmo, vamos na raça, vamos criar nossa stack aqui dentro de casa, os problemas tem gente para endereçar e resolver caso existam. Caso você não tenha... Principalmente numa empresa grande, né? Principalmente numa empresa como a nossa. Exatamente. A gente tem gente, cara, vamos fazer tudo open source, a gente consegue. E normalmente não é assim. Porque geralmente você não vai ter tempo e banda dedicada para tocar só aquele projeto. Você vai ter aquilo e várias outras coisas. Será que aquilo vai encaixar o overhead que aquilo vai trazer para você no longo prazo, junto com as coisas que você já tem? Isso vai ser sustentável? Não vai ser um movimento de você ir para lá, amarrar suas soluções em cima dessa stack. Depois que a hora que está todo mundo lá em cima, você tem que dar um passo atrás e voltar.
Isso é bastante custoso também lá no iFood. E algumas outras empresas que eu já passei que são um pouco grandes, que é essa questão do custo da migração. Empresas que têm algum tempo de mercado aí e tem um certo tamanho, cara, o custo de migração para algumas coisas ele é bem alto, geralmente às vezes é até muito mais alto do que o custo de implantação daquilo, né? Porque, cara, a quantidade de coisas que você tem que fazer para que o processo de migração seja bem sucedido, seja de um cloud provider para outro, seja de uma ferramenta para outra, ou ir ou voltar, enfim, é uma coisa que, putz, são tantas variáveis que você tem que considerar que é bastante complicado. Então, para nós, assim, o custo de migração de tomar uma decisão hoje, sem pensar, sei lá, como que a gente vai estar convivendo com essa decisão daqui a 1 ano ou 2, né? Será que isso aqui é sustentável nesse prazo? Se a gente tem algumas red flags, a gente dá um passo atrás. Não, vamos analisar um pouco mais, vamos testar mais algumas coisas, vamos pensar porque, de fato, o custo de migração dessa tomada de decisão vai ser muito grande caso, sei lá, a gente comece a colocar força e daqui a 1 ano isso não se mostre efetivo. É claro que pode acontecer, mas existem algumas maneiras, obviamente, de você se precaver com relação a isso, tentar antever alguns problemas que podem acontecer. Então, ter stacks na raça em casa é muito legal. Chegar em evento, como a gente está falando aqui, e dizer, pô, a gente mantinha isso aqui, tudo aqui e tal, conseguimos ter soluções criativas para algumas coisas. Isso é legal, mas no dia a dia é bastante doloroso, assim. E um último ponto também é que nem toda decisão é para sempre, né? Então, em algum momento, a gente foi para esse movimento de ter uma stack própria, etc. Isso resolveu, não que isso não deu certo, isso está rodando desde o início desse início do ecossistema Kubernetes no iFood, isso tem funcionado. Isso trouxe o iFood até o patamar que é hoje, assim, né? Fez a empresa crescer muito nos últimos tempos, enfim, suportou toda a operação durante esse tempo. A gente está fazendo um movimento para ir para uma outra solução que vai nos resolver alguns problemas e vai nos trazer outros problemas. A gente vai perder flexibilidade em alguns aspectos, a gente vai ter vai ter que conviver com algumas limitações que a ferramenta tem, né? Porque é uma ferramenta que, diferente de uma stack open source ali, que a gente consegue ter acesso ao código-fonte, se porventura submeter alterações, submeter features ou correções de bug na ferramenta, com ferramentas que são proprietárias, a gente fica muito a mercê do suporte, ou de até onde a ferramenta vai. Mas, enfim, na balança de hoje, no momento dessa fotografia de hoje, que a nossa carreira ali, a nossa jornada é um filme, mas a foto de hoje, na balança de hoje, para nós está valendo a pena, e essa decisão foi tomada pensando nessa fotografia que a gente tem hoje e da nossa perspectiva para os próximos anos, para os próximos meses e anos. Mas não quer dizer que essa decisão está escrita em pedra e que não possa ser revista em algum momento. A gente está aprendendo com esse processo de migração, a gente está passando por esse processo de migração, a gente está aprendendo muito com isso, e obviamente, sei lá, daqui a algum tempo a gente vai olhar para trás e vai analisar, foi bom nesse aspecto, foi mal nesses, e enfim, se em algum momento a gente precisar tomar a decisão também de sair dessa stack por algum motivo, a gente vai fazer isso e beleza, e tudo isso é um aprendizado que fica para nós, né? Enfim, nada é perdido, né? Nosso conhecimento da stack que a gente tinha não é perdido, etc. E também esse processo de migração está nos trazendo vários aprendizados. A gente consegue, com essa stack, eu penso, a gente aprendeu muito como nosso ecossistema roda, a gente aprendeu como muitas coisas rodam por baixo dos panos de fato, volume, tannings que a gente precisou fazer, evitar desperdício, que a gente tinha muito de aplicações exportarem métricas com uma cardinalidade altíssima, sem nenhuma necessidade, sem uso nenhum. Exportava, sei lá, muitas aplicações exportando 90% das métricas sem utilização nenhuma, usava um conjunto de 10%, métricas com configuração zoada. Enfim, a gente já conseguiu aprender muito com relação a esses aspectos relacionados a boas práticas, de métricas, de tanning da plataforma, etc., que nos trouxeram bastante conhecimento da nossa stack, né? Fora que, hoje a gente tem pelo menos 3 pessoas do nosso time que são, cara, não tem um problema de Prometheus e Cortex que eles não consigam resolver. Eles não estão aqui, enfim, mas assim, os caras são muito fera. Então, a gente teve, como o Jonathan falou, assim, a gente teve um conhecimento, a gente adquiriu um conhecimento muito grande que está sendo difícil agora olhar para o Datadog e dizer, cara, mas eu fazia assim no Cortex.
como é que eu não faço isso no Datadog? Então, essa está sendo o principal desafio para a gente hoje. Mas eu acho que a gente já passou bastante do tempo, né? Só 30 segundos ali. Acho que talvez a gente não tenha deixado claro. A nossa stack de Prometheus permanece do mesmo jeito, né? Como a gente falou, fallbacks. Então, toda aquela nossa stack de monolith stack, controller, esses componentes continuam fazendo aquele scrap de base ali inicial e continuam servindo como base de dados para critérios de scale de aplicação. A única diferença é que a gente tem essas métricas também replicadas no Datadog. Então, a gente tem essas métricas em 2 lugares, mas aquela nossa stack Prometheus com um short-term storage ali, com storage de curto prazo, a gente manteve justamente por essa questão de fallback, para não ficar totalmente na mão de uma plataforma que pode falhar e uma black box que pode falhar e colocar todas as nossas aplicações em xeque, né? Então, é basicamente isso. Só um ponto super rápido, durante a nossa migração, nesse tempo de migração, aconteceu aquele incidente gigantesco com o Datadog, assim, a gente ficou bem feliz, bem legal, assim, no meio da migração a gente pegou, o Datadog ficou, tipo, acho que 8 horas fora do ar, e a gente estava migrando a maior parte dos nossos serviços naquele período. Foi bem divertido, foi onde surgiu assim, a gente tem um fallback para o Datadog? Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Temos um fallback, mas está realmente funcionando? Não, tá funcionando. Então vamos ativar esse fallback e vamos trabalhar em cima disso. Mas foi divertido. Fechou, pessoal. Não sei se temos tempo para perguntas, se não podem nos procurar ali no Happy Hour, mas, enfim, estamos aí. Eu só vou precisar de um microfone para levar para o pessoal. Caramba. É uma pergunta sobre esse último ponto. Vocês fazem esses testes de caos, tipo caos monk, para testar o fallback? Fallback. Muitos dos serviços, sim. A gente não tem nada automatizado. Normalmente o nosso caos é um caos. Não, brincadeira. Mas assim, a gente tem bastante processos internos do nosso time que a gente acaba testando, e os serviços, a parte de serviços do iFood tem load test toda semana, são 3 dias por 3 madrugadas por semana, então assim, a gente acaba pegando bastante coisa. Tem cenários que a gente ainda não consegue testar automaticamente, mas a gente pretende. A gente ainda não conseguiu, mas a gente tem. A gente tem exercício de load test como ele falou, 2 ou 3 dias da semana, não lembro exatamente, que exercita, sei lá, o tráfego pico do iFood com 30% em cima, para simular de fato, sei lá, a gente precisar se tiver um spike de tráfego inesperado, se a gente vai conseguir aguentar ou não. Então, essa disciplina de load test a gente mantém, isso tem um time dedicado para isso e tal. Chaos a gente está engatinhando ainda, a gente tem boa parte do fluxo crítico usando Litmus e algumas outras ferramentas que exercitam Chaos Test nas aplicações. Na parte de infraestrutura, a gente exercita isso, mas ainda não é algo automatizado. Primeiro, obrigado pela palestra. Teve bastante coisa bem interessante que vocês compartilharam. Cara, eu trabalho com uma concorrente da Datadog. Que legal! Estou me sentindo super bem agora. A gente também vende Prometheus como SaaS. Eu já passei por trilhões de problemas com Prometheus. E um dos problemas que eu mais sofro é o problema de cardinalidade. Bem-vindo ao clube. Exato. Vocês comentaram que vocês tiveram aplicações que tinham uma cardinalidade absurda. Eu imagino que essas aplicações não eram mantidas por vocês, né? Como é que vocês trabalhavam com outros times para tentar diminuir essa cardinalidade? Cara, eu posso falar uma resposta um pouco mais curta, mas depois a gente pode estender esse papo no coffee. Mas assim, a gente tem uma cultura de RFC interna dentro do iFood. A gente procura manter todos os times seguindo as RFCs padrões que a gente tem. Uma das RFCs é como mandar métricas para o nosso serviço de métricas. Seja ele Prometheus ou seja ele Datadog, enfim, para esse lugar de métricas. Bibliotecas também que fazem enforcement disso. Isso, tem bibliotecas que fazem enforcement. Tipo, a gente já tem bibliotecas internas nossas que fazem enforcement de como exportar uma métrica.
Mas assim, sempre tem casos. Então a gente sempre passa algo, sempre tem casos e a gente acaba fazendo uma atuação um pouco mais local. A gente tem um time no iFood chamado Production Support. Eles são o nosso nível 1 de ação junto com os times de desenvolvimento. Então eles acabam já tendo alguns guias do tipo, cara, olha, essa tua métrica aqui tá com uma cardinalidade alta, tá com não sei o que. Eles acabam identificando o que é a cardinalidade para ajudar o time. Mas, cara, a gente já pegou exception em label. Pra vocês terem uma ideia. Exception, algumas vezes em label. A gente já pegou UID em label. Então, assim, cara, a gente pega muita coisa diferente, mas a gente vai... Já foi pior. Já foi muito pior, onde era tipo, cada um exportava uma métrica de uma forma, exportava até coisas sensíveis, assim, chegou uma época que a gente chegou a exportar. E, então agora a gente melhorou. Uma pergunta muito comum, cara, mas por que você está exportando esse UID na label aqui, esse SAP na label? Ah, mas eu posso precisar para fazer um troubleshooting. Pô, mas talvez seria uma boa ideia colocar no log, talvez. Ah, boa ideia. Vou fazer isso, então. Ou tem aquele... Não, mas assim, se eu botar no log, eu vou estourar minha cota de log. Exatamente, você está estourando a cota do Prometheus e o log. Você tem que escolher, você tem que mudar esse coisa. Então, assim, é um trabalho um pouco mais cultural. Tá? Porque, cara, não tem como, vocês não têm a receita de bolo. O stack quebra localmente, né? Isso, exatamente. E um dos motivos de a gente ter um Unstack foi justamente para isso. A gente acabou... Exatamente. A gente acabou fazendo com que a culpa, entre muitas aspas, a gente não gosta de apontar, mas assim, muitas vezes a culpa é tua. O teu money stack caiu, exato, o teu money stack caiu, a tua aplicação parou de escalar, mas a culpa é sua que você não cuidou e você não está respeitando a nossa RFC. Claro que a gente não pode ser dessa forma, mas eu tô traduzindo sem meias palavras aqui, mas é exatamente isso. A gente está quase rodando o Prometheus como sidecar. Não pode estourar só o pode, mas é só ideia, por enquanto. Não faz eu chorar, não. Eu tô na frente, a gente tem aqui, eu vou começar a chorar. Não. Ideia, não sai do papel. Qual é a empresa que tu trabalha? Corologics. Lá de Israel. Se vocês quiserem, tem uma solução de Prometheus gerenciada. Exatamente, tem solução de Prometheus. Não precisa passar por esses problemas. Vocês viram, olha quantos slides de problema teve. Contrata ele ali, tá de boa. Se der problema, ele que vai resolver, cara. E agora você já tem contato real dele, tá de boa. Obrigado. Valeu. Eu não sei se eu respondi a tua pergunta. Não, respondeu. É cultural também, estamos soltando. Acho que deu nosso tempo, né? Tem mais perguntas? Dá para talvez procurar o pessoal ali na hora da reunião. Muito obrigado, pessoal. Sabate na ele, tá? Pessoal, obrigado.